Irmãos, irmãs, muita paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos corações. Abençoe-nos esse mestre de amor e que possamos, em nosso encontro, diante do tema que será abordado, contar com a assistência e o amparo dos amigos espirituais para que a nossa alma se ilumine e se fortaleça na fé e na confiança. O tema: dor e sofrimento sob a ótica espírita. Vou pedir licença aos meus irmãos para ler uma página. É de número 88 do livro Pão Nosso, de nosso irmão Emanuel. O título da lição é Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija. São palavras de Paulo, e elas estão na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertências sagradas e silenciosas. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Emanuel. Irmãos, busquemos agora a nossa comunhão divina com esse mestre de amor através da oração. Mestre de divino amor, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, na busca, Senhor, da verdade, do conhecimento superior que ilumina e esclarece, que liberta. Salva-nos a alma das sombras e do sofrimento. Abençoe-nos nesse encontro, Senhor. Permita-nos a assistência dos teus mensageiros de amor. Permita que cada lar, amado Mestre Senhor Jesus, e que cada coração se transforme num foco de luz e de bênçãos
para os vizinhos, para os espíritos encarnados e desencarnados sofredores. Enfim, Senhor, que essa corrente de luz se estabeleça em teu nome e em nome de Deus, para que possa beneficiar a todos os corações sofredores da humanidade, a todos os nossos irmãos queridos e amados, para que em teu nome, mestre de amor, possam esses recursos sagrados que agora depositas em nossos corações realizar a obra de amor a favor da saúde e da paz de todos os corações, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Que teu amor, Senhor, seja o sustento de nosso encontro, mas que, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar o nosso encontro. Abençoe-nos, Mestre, que a tua paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. Irmãos, dor e sofrimento, quem não os suporta? Mas toda dor e sofrimento tem que ter uma causa. Todos nós, irmãos, sofremos. E qual a causa? Toda reação precisa de uma ação. E assim, irmãos, nós precisamos buscar essa causa. E é o nosso objetivo de hoje. Qual a causa primária do universo? Deus. Quem é Deus? Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Será Ele a causa dos nossos sofrimentos? Será Ele a causa das nossas dores? Precisamos buscar as causas, a fim de que possamos combatê-las, desenraizá-las, neutralizá-las, anulá-las, destruí-las, a fim de que possamos ter uma vida prazerosa, uma vida de alegrias, de paz, de harmonia e de equilíbrio, inclusive com muita saúde. Assim, irmãos, Deus, sendo a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, nós precisamos buscar nesse Deus, né? E através dos seus atributos, o entendimento, para que possamos desenvolver o nosso tema. Deus é eterno, não teve princípio nem fim, todos nós sabemos disso. Nós, como seus filhos, fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus é eterno, mas nós tivemos um princípio, mas somos eternos também. Deus é imutável, não muda, não sofre transformação, mudança alguma. Deus é imaterial. Se não fosse, estaria também sujeito às vicissitudes da matéria. Deus é único. Por que Deus é único? Irmãos, será que já paramos para pensar se no universo existissem dois deuses? Não haveria a harmonia e o equilíbrio. Porque um, com certeza, desejaria fazer de uma maneira e outro desejaria fazer de outra. Assim como acontece no nosso meio, em nossos ambientes. Quando 2, 3, 4, 5 tentam realizar a mesma obra, cada um quer fazer da sua maneira. Por isso ele é único. Porque a sua vontade precisa prevalecer. E nós, homens, né, também, embora imperfeitos como somos, temos, irmãos, também o mesmo princípio da unicidade. Querem ver? Deus é único no universo. Tudo que existe no universo está sob a sua direção, sua subordinação.
seu olhar amoroso e misericordioso. E nós aqui na terra, nós que trabalhamos e sabemos, irmãos, quantos gerentes de produção tem? Um. Gerente administrativo? Um. Gerente financeiro? Um. Quantos chefes de produção? Um. Quantos chefes de contabilidade? Quantos chefes de despacho? Quantos? Um. É assim que tem que ser, irmãos. É lei divina, é lei de Deus. Porque senão não existe unidade de entendimento, de ação, de realização. Deus é onipotente, é a potência maior do universo. Mas de todos os atributos de Deus, irmãos, o que nos interessa é que ele é soberanamente justo e bom. É esse o atributo que mais vai falar de perto aos nossos corações. É esse o atributo que mais nos interessa. Justiça e amor, bondade. É assim que nós precisamos começar a compreender. Porque se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. E o que nós vemos no nosso mundo de sofrimento, em nossa sociedade, é que uns têm saúde e outros têm doenças. Que uns nascem sãos e outros nascem combalidos pelas enfermidades mais dolorosas e atrozes. Ora, se esse Deus é soberanamente bom e justo, há que ter a mesma justiça e a mesma bondade para com todos os seus filhos. As vicissitudes da vida, todas as nossas dores e sofrimentos, derivam de uma causa. E nós já vimos que pelos atributos, essa causa não pode ser Deus, pois que Deus é justo. E se Deus é justo, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Todo sofrimento, né, que tem causa, essa causa há de ser justa. Porque senão fugiria a Deus. Fugiria a justiça de Deus. E não existe nada no universo que esteja fora dessa justiça, desse amor, dessa misericórdia. Assim, irmãos, se sofremos, precisamos ter a ideia de que deve existir uma causa ausente de Deus, porquanto não é dele que parte a determinação do sofrimento e da dor. Assim, nós vimos que Deus é a inteligência suprema do universo. Criou todas as leis, criou todos os seus filhos, nós, homens, mergulhados na matéria e fora dela. O que é que nós somos? Espíritos imortais, filhos de Deus. Será que também possuímos leis que regem a nossa criação e a nossa vida? Será que existem leis que precisamos obedecer e cumprir? Basta que nós nos lembremos, irmãos, dos dois mandamentos a que Jesus se referiu. O primeiro de todos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Ou será que ainda nós fazemos o mal ao nosso próximo? E quando a gente faz o mal, irmãos, estamos cumprindo com a lei de Deus ou estamos violando essa lei? Praticando uma infração?
E aí? Como aqui na Terra, irmãos, quando a gente avança um sinal, quando a gente pratica um crime, nós somos punidos pelas leis humanas? Eu faço uma pergunta para vocês. Será que as leis divinas de Deus, amor e misericórdia, de justiça acima de tudo, também têm as suas reações sobre aquele que pratica o mal? Nós não vamos receber uma multa de trânsito, mas será que sofreremos alguma penalidade? Alguma punição? Tudo entre aspas. Porque, como vocês ouviram a página, correção. Deus não pune, corrige as suas criaturas. Então, esses são os mandamentos. E, por um axioma que existe, que segundo todo efeito tem uma causa, né? Foi o que Kardec se baseou para poder partir para a codificação da doutrina dos espíritos, né? Uma causa inteligente, um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Assim também, irmãos, o efeito da dor e do sofrimento tem que ter uma causa. E essas misérias todas são efeitos. E nós precisamos, então, buscar as razões de todas as dores que se abatem sobre a humanidade, de todo o sofrimento que nós estamos mergulhados. E aí, nós vamos recorrer à lembrança do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. São de duas espécies, ou têm duas fontes bem diferentes, as causas das vicissitudes humanas, das dores da vida. Tudo, irmãos, que nós passamos, né, em matéria de lágrimas, tem a sua primeira causa na vida presente, em nossas ações, em nossa maneira de viver, em nossa maneira de nos conduzirmos na vida. E a segunda, fora desta vida. Para nós espíritas, é fácil aceitarmos isso pela lei da reencarnação. Mas estas são as duas causas, as duas espécies, as duas fontes de sofrimento, de amargura, de dor, de aflição, de inquietação que se abate sobre o homem, sobre a sociedade. Vamos analisar um pouquinho cada uma delas. Vamos analisar a primeira. As causas de sofrimento e dor na vida presente. Uniões desgraçadas. O que são uniões desgraçadas, irmãos? São aquelas uniões em que a dor, a violência, né, o desrespeito, o desamor estão presentes, estabelecendo sofrimento, violência, agressão. Agora, essas uniões desgraçadas, né, elas normalmente estão estabelecidas em cima de um casamento, de uma união que o quê? Não resultou de o verdadeiro sentimento de amor, de fraternidade, de aproximação. E que resultam, muitas das vezes, de cálculos de interesse ou de vaidade. Ele ou ela é muito bonito. Ah, ele é rico, tem boa posição social. Ah, eles têm títulos. E aí a gente vai e se deixa iludir e enganar pela apresentação, e a união futura se torna desgraçada, porquanto não teve como base o amor. Essa é uma das causas de muito sofrimento nos lares da sociedade hoje. Dissensões e disputas. O que são dissensões, irmãos? Dissensões são e disputas. Muito interessante, porque ainda hoje, nós nos degradamos. Ainda hoje, travamos o duelo
Porque dissensões, irmãos, significam divergências de opiniões, divergências de interesses. E quem não os tem? E quando nós estamos num grupo em que há essa divergência, eu faço uma pergunta para os irmãos. O que acontece? É motivo de conflito? É motivo de divisão? É motivo de mágoa, tristeza? Hein? Surgem agressões verbais ou físicas, muitas das vezes? Disputas pessoais para fazer prevalecer seus pontos de vista, suas opiniões, trazem conflito, desarmonia, dividem o grupo. São causas de sofrimento. Por quê? Porque falta ao homem a moderação. Ou, então, nós temos a alma muito suscetível. Ou seja, nós somos muito melindrados por qualquer coisinha que nos fala. A suscetibilidade nada mais é do que o orgulho. A falta de moderação, mesma coisa. Porquanto queremos que a nossa opinião seja sempre a verdadeira. Muitas das vezes, essas dissensões e disputas acontecem até mesmo quando você está correto. Mas, quando nós estamos certos e os nossos irmãos errados, a tolerância nos pede a renunciar e não a disputar, e não a brigar, e não a dividir, e não a entrar em choque, conflito. É a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. A lei do silêncio, do entendimento, da compreensão. Virtudes essas que nós, cristãos, precisamos desenvolver para acabarmos com essas causas de sofrimento, dissensões e disputas, que fazem muito mal, tanto aos que sofrem, quanto aos que as praticam. Doenças e enfermidades decorrentes da intemperança e dos excessos. Quem? Intemperança de todos os sentidos. Intemperança é falta de moderação, é falta de sobriedade para apetites, para paixões, mas também, irmãos, para as explosões de nossas almas. Destemperado é como normalmente nós nos comportamos na vida. Destemperados. E nós precisamos aprender realmente a buscarmos essa moderação. Doenças e enfermidades, portanto, são decorrentes dos excessos também, de todo gênero. Excessos do apetite, excessos das paixões, excesso de trabalho, nós sabemos disso, né? Excesso de emoções perturbadoras que nascem ainda em nossos corações. Tudo isso nos traz enfermidade. Estabelece em nossas organizações doenças. Uma outra grande causa de sofrimento hoje, pais infelizes com seus filhos. Pais infelizes com seus filhos. E por que são infelizes? Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. E hoje, lamento, as atitudes, as ações, o comportamento desses mesmos filhos, que são para eles motivo de muito sofrimento e muita dor, de muita tristeza, de muita mágoa. Então, essas são algumas das causas na vida presente. E Deus, irmãos, não pode punir alguém pelo bem que fez. Deus não pune a quem faz o bem, nem pelo mal que não fez. Se não praticamos o mal, não sofremos a punição desse Deus. Se somos punidos, essa é a conclusão. Se somos punidos, entre aspas sempre, tá, irmão? Isso é texto do Evangelho. Não sou eu que estou falando em punição, não. É o Evangelho. E se somos punidos, o que nós precisamos entender? Diante desse amor infinito e dessa justiça infinita, se sofremos, é porque fizemos o mal. Ou estamos fazendo o mal ainda.
Essas são as causas. Nós vimos as causas atuais. Vamos ver algumas das causas anteriores. As causas anteriores, irmãos, e as causas atuais, elas têm uma diferença muito importante que eu gostaria de falar para os meus irmãos. Nas causas atuais das aflições, nós temos o nosso livre-arbítrio como condutor de nossas almas na prática do mal. Então, o mal é consequência, a dor e o sofrimento é consequência do mal que nós praticamos. Hoje, pela deliberação de o fazer, consciente ou inconscientemente. E, nas causas anteriores das aflições, o mal nos chega sem que nós tenhamos usado do nosso livre-arbítrio. Muitas das vezes somos abatidos pelo sofrimento e pela dor, sem que sejam estes consequências de nossas ações na vida, de nossa maneira de viver, de nossos excessos, de nossos destemperos. Por exemplo, a perda dos entes queridos e a dos que são o amparo da família. Nós sabemos disso. Muitos órfãos. Muitas famílias perdem o sustento pela desencarnação daquele que é o ponto de apoio. A perda de entes queridos, de crianças, né, na infância, que nos surpreendem muitas das vezes. As razões e as causas não fizeram nada, não tiveram tempo de nada. Ainda, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Quantos de nossos irmãos não estão aí mergulhados num leito de dor por causa de acidentes, sem que eles tivessem tido a menor participação? Foram vítimas aparentes, vítimas do mal. Sim, é verdade. Muitos estão aí padecendo sem que tivessem sido os autores, né? Tivessem buscado por sua deliberação os riscos que o poderiam conduzir a esse sofrimento. Nós sabemos disso. Quantos de nossos irmãos não estão aí numa calçada tranquilamente esperando um ônibus e de repente vem um carro desgovernado e atropela 5, 6? É isso. Fatalidade, como nós chamamos, né? É quando não há o livre-arbítrio. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções, né? Toda a prudência daquele que tem o seu trabalho, que tem a sua empresa, que tem a sua vida e que ele cuida, zela, mas de repente vem uma pandemia como essa. E aí, irmãos? Quantos de nossos irmãos não perderam tudo? São os reveses da fortuna. E eles tinham tudo em ordem, tudo planejado, tudo dentro das prudências aconselhadas. E aí, irmão? Os flagelos naturais. Podemos considerar a pandemia um flagelo natural. Vem e dizimam milhares de vidas. Outras vezes destroem tudo que existe, através do terremoto, através de uma tsunami. Mas depois da destruição surge o quê, irmãos? Uma reconstrução mais bela, mais atual, mais conforme a evolução da ciência dos homens. Não é assim? As enfermidades de nascença, que nós não conseguimos entender, porque se aquele entezinho querido e amado não fez nada nessa existência, por quê? Já nasceu com um câncer, já nasceu cego, surdo e mudo. As deformidades, a idiotia, o cretinismo e outras tantas que nós podemos nomear aí por mais uma questão de bom tempo. Mas o importante para nós é entendermos que essas fogem ao nosso controle. Nós não temos o poder sobre elas.
né? Então, irmãos, o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Ou seja, nós fazemos o mal ainda. E muitas das vezes escapulimos a esse mal. Né? Escapulimos a esse mal. E aí, irmão? Nós escapulimos a esse mal nessa vida, como tem muitos aí, criminosos, delinquentes, corruptos, né? Que para a sociedade são homens de bem. Para a sociedade se apresentam como homens de bem. Mas na realidade, no íntimo, são lobos rapaces. São seres desprezíveis, cruéis, desumanos. A justiça dos homens não os alcança nessa existência. Será que eles poderão nascer na outras? Débeis mentais? Mongolóides? Hein, irmãos? Sem o uso da inteligência? Na miséria mais absoluta? O homem, pois, não é punido muitas das vezes no mal que pratica. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. Diante daquela justiça que nós vimos, que é infinita de Deus, ele nunca escapa às consequências de suas faltas. Nunca, nunca. Ele sempre vai responder por todo o mal que pratique. É da justiça. Daqui não saireis enquanto não pagardes o último centil. É da justiça divina, é da justiça de Deus. E Jesus nos alertou sobre isso. O homem sofre, então, irmãos, nas causas de aflições atuais, sem que nasçam de suas próprias mãos, né, uma rigorosa justiça distributiva, ou seja, a justiça divina de Deus é distribuída a todos os homens, a todos os seres, indistintamente, igualmente. Ou seja, irmãos, todos nós, entendamos ou não os nossos irmãos criminosos e delinquentes, tenhamos por ele compaixão, piedade ou não, podemos ter a certeza, tá certo, irmão, de que a justiça divina, a justiça de Deus, vai encontrar todo mal que nós praticarmos. Todo. Por isso, a preocupação é buscarmos sempre a prática do bem, do amor, da solidariedade, da fraternidade, do respeito, da tolerância, da compreensão, da indulgência, todas as virtudes e qualidades. Todas. Vamos dar alguns exemplos. Se foi duro e desumano numa existência, poderá ser tratado duramente ou com desumanidade. A gente vê hoje escravos. Nós encontramos hoje o trabalho escravo, irmãos. Por que esses irmãos estão submetidos a essa situação vergonhosa? Existem aqueles que são tratados com violência no trabalho, com total desrespeito? Pois é, irmãos. Quem sabe o que nós fomos no passado? Se nós estamos sofrendo agora por causas que não são atuais, irmãos, elas têm que ter uma razão de ser em nossa vida. E diante da justiça divina, que nós já estudamos e já vimos, todas essas causas de sofrimento e dor são justas. São justas. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Não é? O orgulho nos leva a humilhar, a ferir, né? A nos julgarmos melhores do que os nossos irmãos e a agirmos conforme os nossos desejos, as nossas intenções. Se foi avaro, egoísta e se fez mau uso de sua riqueza, poderá haver-se privado do necessário. Irmãos, existem miseráveis na nossa humanidade
Existem irmãos que estão na mais completa miséria, abandono. Por que será, irmãos? Por que será que, sendo esse Deus todo amor e misericórdia, os nossos irmãos ainda se encontram nessa posição? Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Filho ingrato. Pais, no passado, também filhos ingratos. Todo mal passa de uma etapa para a outra seguinte. Assim, irmãos, nós podemos entender que, embora a gente sofra, padeça, derrame muitas lágrimas, o nosso sofrimento tem sempre uma razão de ser. Diante da justiça daquele que é a misericórdia e o amor máximo do universo. As dores e os sofrimentos, então, irmãos, vou deixar uma pergunta no ar. São punições de Deus pelas nossas infrações às suas leis? Será que Deus está nos punindo? Deus está nos castigando? Vamos ver isso, né? Algumas lições a mais para que cheguemos a uma resposta. Nós já sabemos a resposta, né? É indispensável compreendermos, irmão, que todo mal por nós praticado, qualquer que ele seja, principalmente quando esse mal é praticado conscientemente. E a partir do momento em que nós conhecemos a verdade, todo mal que praticamos é um mal consciente. E todo mal praticado conscientemente expressa, irmãos, lesão em nossa consciência. E toda lesão gera um distúrbio, mutilação, destruição, perturbações no nosso organismo. Esse organismo que nos exterioriza o modo de ser, onde nós nos refletimos, porque em realidade o homem nada mais é, nas suas manifestações, do que a realidade de seu espírito na condição evolutiva em que se encontra. É assim que nós precisamos entender que todo mal praticado conscientemente lesa, em primeiro lugar, a nossa alma, a nossa consciência, o nosso ser. E a dor, irmãos, a dor, qual o objetivo dela? Qual a finalidade dela? As imperfeições da nossa alma, irmãos, são consideradas doenças? O orgulho é uma doença? O egoísmo é uma doença? A inveja é uma doença? Hein, irmão? E quando nós, mergulhados nesses sentimentos, fazemos o mal aos nossos irmãos, e aí passamos a sofrer, a dor, irmãos, tem como finalidade a cura das nossas enfermidades morais, das doenças da alma. Vocês já me ouviram falar em algumas situações. Nós somos doentes porque temos doenças? Ou temos doenças porque somos doentes? Hein, irmãos? É isso que nós precisamos entender. A dor, portanto, é o grande e abençoado remédio para a cura das nossas enfermidades morais. Reeduca-nos à atividade mental, porquanto todo o mal de nossos corações, na prática de nossas manifestações exteriores, nascem de nossas atividades mentais. Na geração do pensamento, nós agimos de conformidade com os sentimentos que nos levam a gerar esses mesmos pensamentos em contradição com as leis de amor e caridade.
É assim que nós precisamos entender. A dor, portanto, tem uma finalidade sagrada. E Deus a utiliza para justamente conduzir, né, seus filhos à reeducação. A dor, irmãos, a dor, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, de reeducar-nos mentalmente. Porquanto, não pensem que não pecamos por pensamento. Nós sabemos que pecamos. Jesus nos fala no Evangelho. Pecado por pensamento. Quando a gente pensa mal de alguém, deseja o mal para alguém, quando a gente manda aqueles pensamentos de raiva, de cólera, de inveja, de ciúme, nós estamos, irmãos, fazendo o mal. E diante do conhecimento que já possuímos, da força do pensamento, dessa energia poderosa que é viva e estuante de nossas almas, nós precisamos entender uma coisa. Todo pensamento que eu gero, eu sou responsável por ele. E pelas consequências que ele produz em todos aqueles que se encontram em torno de meus passos e que sofrem a influência dos meus pensamentos. Portanto, a dor é a única capaz de mover nossos pensamentos numa outra direção, na direção de buscarmos o remédio, a salvação, a libertação do sofrimento. E é por aí, muitas das vezes, que nós buscamos o Mestre Divino de amor e bondade. Buscamos as suas lições. Buscamos a Deus em nossas orações, para que possamos adquirir força, coragem, determinação para podermos realizar essa grande obra. A enfermidade, irmãos, ela é tão preocupante quanto a forma como nós a adquirimos. Toda enfermidade é desarmonia espiritual. Toda enfermidade é desarmonia espiritual. E toda desarmonia espiritual, irmãos, sobrevive no perispírito depois da nossa desencarnação. Toda desarmonia espiritual. Por exemplo, eu adquiro um vício. A bebida, por exemplo. Me torno um alcoólatra. Pego uma cirrose. Sou conduzido a uma enfermidade grave que destrói o meu organismo físico. E aí eu morro com essa doença. Por essa doença que eu adquiri através do meu vício, dos meus excessos, como todas as outras, em que o livre-arbítrio, a liberdade de escolha está presente. E aí? Eu morri. A doença sumiu só porque ela estava instalada no fígado, por exemplo, nos rins, seja lá onde for. Ela não sumiu, não, irmão. Sobrevive no perispírito. Ela nos acompanha. E, mais preocupante, retornam conosco numa existência futura. As moléstias conhecidas no mundo e outras que escapam ao diagnóstico humano, porque muitas doenças não encontram diagnóstico. Por quê? Porque quando as doenças estão instaladas no físico, significa que o perispiritual já está lesado e há muito tempo. E quando nós morremos, qual dos dois corpos vai conosco? O físico ou o perispiritual? O perispiritual. Ora, tenho a certeza de que todas as lesões que nós estabelecemos como enfermidades, doenças, elas antes de atingirem o organismo físico, atingem e instalam-se no organismo perispiritual. E por isso, quando eu morro, o meu corpo perispiritual indo comigo, como alma eterna, eu carrego nesse corpo as mazelas que eu instalei e sou responsável pela destruição desse. E por muito tempo, irmãos, às vezes séculos, permanece conduzindo as almas às esferas torturadas
de sofrimento e dor, século após século, para que um dia o reajuste se faça, o reajuste seja alcançado. Um dia, irmãos, o homem, diante de todo esse conhecimento, diante de toda essa sabedoria, que a doutrina dos espíritos e os espíritos amigos e generosos já nos enriqueceram o coração, um dia o homem ensinará ao outro homem, consoante as instruções do Divino Médico Jesus, que a cura de todos os males reside aonde, irmão? Aonde é que se encontra? Aonde é que se pode encontrar a cura de todos os males, de todo o sofrimento, de toda a dor? Em nós próprios, em nós mesmos. Nós somos os autores, os criadores de toda a dor e de todo o sofrimento. Não existe uma que seja a determinação divina. Nenhuma. Todas elas nascem do desequilíbrio de nossas mentes, das agitações mentais que nos levam aos conflitos pessoais, aos desentendimentos, às divisões, à prática da violência. E prestem bem atenção. Nascem de nosso pensamento perturbado, desorganizado, desalinhado com as forças divinas do amor e da caridade. Por isso, somos responsabilizados por todo o mal. Vou lembrar, daqui não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. E quais são, irmãos, as doenças da alma que estabelecem as perturbações e as doenças em nossos corações, em nossas organizações físicas, em nossas vidas presentes? Quais são esses sentimentos? Quais são essas pragas, né, que nós precisamos aniquilar, destruir, não permitir que ganhem força, nos dominem, nos conduzam em nossa existência? A maior de todas as pragas chama-se orgulho, que é um dos piores sentimentos de natureza humana, mas é aquele a que nós nos entregamos com o maior prazer, com maior satisfação, porque é justamente ele que nos leva à exacerbação da nossa personalidade, da nossa presunção, do nosso orgulho de sermos aquilo que ainda não somos, de termos aquilo que não nos pertence. Isso é que é interessante. Tornamos-nos cegos, surdos, diante da realidade. Ela tolda o nosso olhar e tapa os nossos ouvidos. Depois tem o egoísmo, outra chaga da humanidade, outra desgraça, mas que os nossos corações ainda se acham contaminados. Temos a vaidade, temos a tirania, temos a preguiça, a crueldade. Todas, irmãos, são vícios da alma. Vícios da alma. Vícios da mente perturbada e desequilibrada. São vícios, irmãos, vícios. Ou seja, reflexos condicionados que nós deixamos instalar-se em nossos corações pelas forças de indução que nos chegam do mundo. São vícios da mente. Geram, irmãos, perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, em nossos instrumentos de expressão, em nossos corpos, em nossos organismos. E aí não podemos esquecer, tanto no corpo perispiritual quanto no físico.
Essas são as consequências em nós das dores e dos sofrimentos, das amarguras, das aflições, das inquietações que muitas das vezes enfrentamos no dia a dia, justamente porque não temos coragem de travar o bom combate. A satisfação do ego, a personalidade doentia ainda é exacerbada. Mas nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, combater. Querem ver? Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, a nós mesmos, em primeiro lugar. Porque a violência está sendo praticada por nós, então nós somos o primeiro a sofrer as consequências dela. Por quê? Porque rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, de filhos de Deus, de mônadas celestes, de criações divinas, para podermos nos vincularmos às forças sombrias da natureza humana, das sombras, das trevas. Rebaixamos a nossa dignidade para podermos praticar o mal que ainda nos agrada. E não é justo, irmãos, que diante de todo o conhecimento, diante de toda a verdade que já possuímos, não é justo que, ao infringirmos as leis divinas, com todo o conhecimento que já detemos em nossas mãos, em nossas almas, não é justo que nós soframos a represália, a justiça. E como nós vimos, Deus não é o responsável. Somos nós os responsáveis, como espíritos eternos que somos, que praticamos o mal hoje para podermos resgatar amanhã. E praticamos o mal amanhã para podermos resgatar depois de amanhã. E é assim, sucessivamente, que a alma permanece no sofrimento e na dor enquanto não busca redimir-se, não busca sublimar-se, não busca a elevação e o progresso na correção de seus desvios. Vamos sofrer sempre, enquanto não nos dispusermos a obedecer às leis. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E podemos ter a certeza disso. Porquanto, a partir do momento em que nós temos o conhecimento da verdade, não podemos mais praticar o mal. Então, irmãos, as dores e os sofrimentos são punições de Deus para com as nossas faltas? Com certeza, não. São o quê? Resultados naturais das leis divinas estabelecidas na sua criação do universo, para todas as criaturas, para todo o universo, que quando uma infração a essas leis se realize, se processe, a própria lei reaja sobre aquele que a infringiu. Por isso sofremos. Na justiça divina, irmãos, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Ou seja, a gente sofre, a gente passa por toda essa angústia. Porque, irmãos, nós precisamos da dor para a nossa evolução, para o nosso progresso, para a expansão de nossas vidas. E André Luiz, numa de suas obras, Ação e Reação, nos fala, né, que existe como processo de expansão de nossas vidas importantes em nossa economia de vida. Ele nos diz que existem a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio.
O que é dor, evolução? Vou lhes dar um exemplo. Dor, evolução. O ferro sob o malho. O ferro sob o malho. Né? Nós sabemos lá no ferreiro, pega aquele ferro, barra de ferro, coloca lá no fogo incandescente, que já é uma dor e um sofrimento, né? E depois pega a marreta e malha aquele ferro até dar a ele a forma de artista para que ele possa ganhar uma utilidade. Essa é dor evolução. Ele sofreu para que a sua utilidade se tornasse melhor e maior, né? A semente na cova germina. Me permita fazer uma pergunta aos meus irmãos. O ferro sobre o malho. Irmãos, quantas marretadas a gente leva na vida? Quantas marteladas? Hein? A semente na cova. A semente na cova. Está lá, né? Debaixo, na escuridão, germina e precisa fazer o quê? Vencer, né? As resistências que encontra para poder buscar a luz divina do sol como alimento sagrado para a sua vida. A semente na cova precisa, então, vencer e superar toda aquele monte, todo aquele morro que desabou sobre as suas cabeças, sobre a sua necessidade de evolução. E nós, irmãos? Às vezes, parece que o mundo desaba sobre as nossas almas, enterrando-nos em nossas fragilidades, em nossa fraqueza. Hein, irmãos? Não é assim que acontece também conosco? O animal em sacrifício. Eu tenho muita pena do gado. Eu acho o olhar do boi de uma tristeza melancólica. É como se ele soubesse que está sendo criado para ir para o matadouro, para o sacrifício. Mas e ali também é evolução. Ele nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. E está trabalhando no seu progresso e na sua evolução. E a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente. As nossas crianças, muitas das vezes na teimosia, né? Na irritação, outras vezes nas suas necessidades. Chora. Para quê, irmão? Para que o choro da criança? Para chamar a atenção dos pais. Todos nós sabemos. Para demonstrar que está com fome. Tudo bem. Mas não. Tem uma outra finalidade também e um outro objetivo, que é o desenvolvimento dos seus órgãos do corpo físico. Sofrem, portanto, todas elas, a dor evolução. A dor evolução, irmãos, é aquela que atua de fora para dentro da alma, aprimorando o ser. Essa é a dor evolução. Por isso nós precisamos entender toda dor, todo sofrimento que nos chega das ações de nossos irmãos, que nos chega do mundo, de fora para dentro, temos que considerá-la como dor evolução, como oportunidade bendita e sagrada de podermos aprimorar a nossa alma, aproveitando o ensejo de reeducação de nosso ser, de nossos pensamentos. Essa é a dor evolução e nós não aceitamos. Nós reclamamos, murmuramos, blasfemamos. Não aceitamos a dor como remédio sagrado e divino que vai nos impulsionar ao progresso e às grandes realizações de nossas almas. Muitas das vezes, fugimos, acovardamos-nos, como nos falou a página inicial. Não temos a coragem de enfrentar. E ela surge justamente para que nós adquiramos essa coragem. Coragem da fé, a coragem da perseverança, da obstinação em realizarmos hoje em nós aquilo que sabemos ser importante, que é o nosso progresso espiritual. A dor evolução, portanto, irmão, é toda aquela que vem de fora para dentro. Paremos de reclamar e aproveitemos as oportunidades e as bênçãos divinas de Deus, nosso Pai, porque é Ele que, na sua justiça, conhecendo as nossas imperfeições, o mal que ainda somos capazes de praticar, nos envia a correção necessária.
Dor, expiação. O que é dor, expiação, irmãos? Dor, expiação, irmãos, é aquela que vem de dentro para fora. É aquela que surge de nós e que se abate sobre nós, marcando-nos, né, como criaturas divinas, como criaturas eternas nos caminhos dos séculos. Detendo-nos, irmãos, em labirintos complicados de aflição. Agora, qual o objetivo de toda essa dor, de todo esse sofrimento que nasce de dentro para fora? Qual o objetivo de toda essa complicação, de todo esse caminho difícil, árduo, que temos que seguir em frente? O objetivo principal, irmãos, é a regeneração de nossas almas diante da justiça divina, diante da justiça de Deus. Essa dor expiação é muito diferente da dor evolução. Porquanto nessa é que nós nos redimimos do mal que fizemos e vamos necessitar delas ainda, caso estejamos ainda, né, espalhando o mal em torno de nossos passos. E a dor auxílio, irmãos? Dor auxílio. Dor como ajuda. Todos nós não temos amigos espirituais? Nós temos os nossos anjos guardiães? Quem cuida de nós? Não são esses intermediários de Deus que estão mais próximos de nós e que se dedicam e se obstinam na condução de nossas almas pelo caminho do bem? Essa dor auxílio, irmãos, é estabelecida, né, por esses irmãos para a nossa vitória, para a nossa evolução. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, muitas das vezes estabelecidas por esses benfeitores anônimos, para evitar-nos quedas maiores, porquanto quando nós, apaixonados pelas forças do mundo, pelos interesses, pelos vícios e pelas paixões, nos atiramos de corpo e alma no desequilíbrio, aí, irmãos, eles estabelecem para nós um socorro. É a dor auxílio. É a dor que vai nos conduzir, né, como ajuda para que possamos parar, estacionar, para que possamos ter um tempo de reflexão. Ou então, irmãos, muitas das vezes, essa dor auxílio é trazida a muitos de nós, já em idades avançadas, como serviço preparatório da desencarnação, para que as nossas almas se aquietem, reflitam, meditem na vida, no conhecimento, para que possa alcançar, então, a libertação dessa existência mais sábia, com mais paz, com mais harmonia em seu coração. Querem ver algum tipo de doença auxílio ou dor auxílio que os nossos amigos espirituais instalam em nós? Por exemplo, o infarto é uma delas. Quando o Ricardo está muito exasperado e briga com todo mundo, é estressado, e aquela agitação toda, né? E não melhora nunca, não segue os conselhos, não procura o remédio para poder tranquilizar-se. Aí o irmão diz assim, já está na hora, basta. Vamos colocá-lo agora para pensar e refletir sobre um leito de dor. A trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, e nós achamos que o câncer é só doença expiatória, dor expiatória. Não é não, irmão. A senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, muitas das vezes, irmãos, essas dores, auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos, para que pare de incorrer na existência presente nesses mesmos enganos, ou
na manutenção da perturbação e da desordem, que vai lhe trazer consequências mais desastrosas no futuro. E aí os irmãos botam, né, um socorro auxiliar para todos nós, que é a dor auxílio. E é assim que nós precisamos entender a ajuda divina e sagrada para que nós possamos ter sempre recursos para a nossa evolução e o nosso progresso. E com essas doenças, com essas dores auxílios, o homem se habilita às longas reflexões e às benéficas disciplinas, porque ele já não pode mais fazer aquilo que ele tanto gostava, a que se atirava, desenfreado, intempestivo na busca. E aí ele já não pode mais. Ele agora está doente, está enfermo, não pode mais praticar. E isso ameniza, não é? O fardo, a carga de mal que ele continuaria praticando. E que no desenlace, na desencarnação, poderia estar num volume bastante exacerbado e que lhe traria, no futuro, consequências desastrosas por séculos e séculos. O sofrimento, irmãos, é o preço da redenção de nossas almas. E com ele, com o sofrimento e com a dor, estamos jornadeando nessas existências, em todos esses séculos, para que possamos refazer em nós o campo de luz, o campo de amor, que todos nós trouxemos conosco quando da nossa criação divina de Deus, nosso Pai. A semeadura é livre, irmãos, mas a colheita é obrigatória. E nós colheremos sempre aquilo que semeamos em torno de nossos passos, para o bem ou para o mal. Agora, por que Deus permite todo esse sofrimento e toda essa dor? Nós já vimos e já chegamos à conclusão de que esse sofrimento e essa dor não podem vir dele. Não é criação dele. E olha só o que nos tem num pequeno trechinho do estudo. O Senhor, preste atenção, irmãos, o Senhor tolera a desarmonia. Ele tolera, ou seja, ele permite, ele deixa que ela ocorra. Justamente por quê? Porque é por intermédio dela, do sofrimento e da dor, que se efetua o reajustamento moral dos espíritos. Ou seja, de todos nós, criaturas ainda mergulhadas nas sombras, nas trevas da ignorância e da incompreensão. Nós precisamos do reajustamento. E então, o Senhor tolera todo esse sofrimento, toda essa dor, todo esse martírio que as nossas almas sofrem, para que nós possamos, cansados de praticar o mal, ou então cansados de sofrer, busquemos a libertação do sofrimento. E aí, irmãos, né, é que nós vamos conseguir libertar-nos da reação do mal sobre nós. Porquanto o mal sempre vai reagir sobre todos aqueles que o praticam. Sempre. Seja ele de que natureza for. E nós já vimos que o pecado por pensamento, um simples pensamento mau com relação aos seus irmãos, é um mal que praticamos diante da justiça divina e que vai trazer consequências amargas para aquele que o pratica. Todos somos senhores. Essa frase é brilhante, irmãos. Todos somos senhores de nossas criações. Todos. Tudo que nasce de minhas mãos é de minha responsabilidade. E eu preciso entender isso. Tudo que nasce da minha mente espiritual, os meus pensamentos, são gerações e criações de minha alma. Então eu sou responsável por ele. Então, todos nós somos senhores de nossas criações. E, ao mesmo tempo, delas, né, das criações, escravos infortunados ou felizes tutelados. Ou seja, se somos escravos, o problema é nosso. Se somos felizes e alcançamos o reino dos céus,
o problema também foi de dedicação e zelo de nossa parte. Assim, irmãos, todos nós sofremos. Mas as causas da dor e do sofrimento, acredito, tenham ficado bem claras. A luz que o Evangelho e que a doutrina dos Espíritos derrama sobre os nossos corações para que esse entendimento se faça, a fim de que possamos mudar o rumo de nossos passos, dar caminho seguro aos mesmos, só depende de nós. E ninguém vai fazer isso por mim. E ninguém vai fazer isso por nenhum de meus irmãos. É assim que nós precisamos entender. Todo o mal que fizermos vai redundar sempre em prejuízo para todos nós. Que Jesus, irmãos, nos abençoe. Que a sua paz e a sua misericórdia nos dê bom ânimo. Porquanto é preciso muito ânimo, é preciso muita coragem para vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição. É necessário muita humildade e muita simplicidade para reconhecer, né, a nossa real posição diante desse universo, a fim de que, mergulhados na simplicidade de nossos corações, possamos realizar a obra divina através de nossas mãos, sem o acréscimo do mal. Irmãos, muita paz. Que Jesus nos abençoe e que, em sua misericórdia, Ele possa alimentar-nos sempre, em nome de Deus, com todo o amparo, com toda a força, com toda a determinação de seu coração amoroso e generoso. Paz, irmãos, aos vossos corações, agora e sempre. Que assim seja, em nome de Deus.